Olá, eu sou Miguel Zanotti, da turma 202 de CTPM, e eu vou falar um pouco sobre o filo porífero e as principais características desse filo. Bom, primeiramente, os poríferos são animais aquáticos que apresentam poros por todo o seu corpo, e eles vivem fixos em recifes de corais ou em qualquer outra superfície rígida, e eles são seres multicelulares, mas eles não conseguem formar tecido nem sistema muscular, sistema nervoso, nem órgão. Então, eles também são seres filtradores e eles dependem de toda a água que entra pelo seu corpo, transportando oxigênio e resíduos de alimentos. E o corpo dessas esponjas, geralmente ele é no formato de um tubo e ele é fixado em alguma superfície e a extremidade dele é aberta e essa extremidade é chamada de ósculo, que é onde sai toda a água depois dela ser filtrada. Dentro, no interior da esponja, possui uma cavidade chamada espongiocele ou átrio, que é onde circula a água durante o processo dela ser filtrada. E a camada que separa o meio interno e o meio externo da esponja é chamada de mesoílo. Então, o caminho que a água faz dentro da esponja é os poros, a espongiocele ou átrio, e depois o ósculo, que é a extremidade aberta da esponja. E os poríferos são classificados em 3 classes. E esses são alguns critérios para classificar essas classes. Geralmente são os principais são a quantidade de espículas calcárias ou silicoses que eles vão ter. E a primeira classe é a calcária, que ela é conhecida por ter bastante espículas calcárias e geralmente elas são bem pequenas, chegando apenas a 10 centímetros, e elas são marinhas também. Outra, outra classe é esse nome aqui que eu não sei pronunciar. E essas esponjas, elas possuem um esqueleto com espículas silicosas e espongina, que é uma proteína. E elas podem ter diferentes tamanhos, de 10 centímetros a 1 metro. E a terceira classe dos poríferos é esse nome aqui, que eu também não sei pronunciar. Mas elas possuem esqueleto com espículas silicosas raiadas, chegando a ter 6 prolongamentos. E elas podem chegar até 1 metro de comprimento e elas são, na maioria das vezes, marinhas também. Então, agora que a gente já viu um pouco sobre as características gerais dos poríferos, eu vou falar sobre as células e estruturas desses animais e a função de cada uma delas. Começando por essa estrutura aqui, ela é chamada de espícula e ela é responsável pela sustentação do corpo das esponjas. E geralmente ela é constituída por carbonato de cálcio ou fibras de espongina. Essa outra estrutura aqui, ela é chamada de esclerócito e ela é responsável por formar as espículas. Os pinacócitos são células achatadas e elas são responsáveis pelo revestimento e proteção das esponjas. Essa estrutura aqui, chamada porócito, ela é responsável pela formação dos ósseos, que são os poros, que é por onde entra a água nos poríferos. Essa outra estrutura aqui, ela é chamada de amebócito e elas são células livres que se deslocam no interior dos poríferos por meio de movimentos ameboides e elas são responsáveis pelo crescimento e regeneração das esponjas. E por último, essa estrutura aqui, chamada de coanócito, elas são células flageladas e o movimento do flagelo delas dentro dos poríferos, ele cria uma corrente de água e vai fazer a água circular no interior do animal e isso vai fazer com que a água consiga transportar oxigênio e alimento por todo o animal. Então, ela é responsável pela nutrição das esponjas. Além disso, também existem 3 tipos diferentes de esponjas em relação à estrutura delas. Começando pela ascon, ela é a mais simples das 3 e ela é formada basicamente pelos poros, a espongiocele e o ósculo, que é onde sai a água. A segunda esponja é a sicon, ela é formada pelas mesmas coisas, mas ela possui uma parede mais espessa e ela tem mais canais por onde entra a água, então ela vai ter uma capacidade de filtrar água bem melhor do que a da ascon. E a terceira é a leucon, ela é a mais complexa de todas e ela tem a espongiocele um pouco menor do que as outras,
porém ela tem a parede ainda mais espessa e ela tem muito mais canais que as outras, tornando a capacidade de filtração dela bem maior do que as outras. Bom, também é importante falar sobre como ocorre a reprodução dos poríferos. Os poríferos são animais que apresentam fecundação interna e desenvolvimento indireto, então eles possuem fase larval. A reprodução sexuada nos poríferos vai acontecer da seguinte forma: o espermatozoide vai ser lançado pelo ósculo e esse espermatozoide, alguma hora, vai encontrar o mesoílo de outra esponja. E essa esponja vai ser fecundada, formando o zigoto. E esse zigoto futuramente vai originar uma larva, que é chamada de anfiblástula. E daí ele vai se fixar a uma superfície rígida e se desenvolver até a fase adulta. Bom, e a reprodução assexuada nos poríferos, ela pode ser por brotamento, que é quando ocorre um agregado de amebócitos na esponja, e esse agregado de amebócitos vai formar um broto. E esse broto vai se desprender da esponja e se fixar num solo rígido e se desenvolver até a fase adulta. Então é isso, eu espero que tenha dado para entender um pouco sobre a matéria. E vou terminando aqui, e é isso.